Em um dia chuvoso e frio, um sabre boiniano estava sentado em um beco, incapaz de se lembrar de qualquer coisa sobre sua vida, até que uma mulher misteriosa se aproximou dele e lhe ofereceu ir com ela para outro mundo que lhe convinha. 3 anos depois, o Sabre se matriculou na Academia Real de Magia no Novo Mundo, especificamente no reino de Wenhes. Seus colegas de classe o viam como uma pessoa sombria, misteriosa e excêntrica. Então, ficaram surpresos ao ver uma convocação para se encontrar com a diretora na parede e pensaram que ela iria expulsá-lo porque ele tinha as piores notas da academia. No caminho para o escritório da diretora, ele encontrou uma garota loira chamada Ruth, reclamando em frente à porta do escritório e pedindo para a diretora se encontrar com ela. Mas não adiantou. Então Sable se aproximou dela e pediu que ele saísse de sua frente porque ela estava ocupada. Mas quando ele disse que havia sido convocado pela diretora, ela percebeu que ele era a solução para seu problema, pois poderia entrar no escritório da diretora com ele para conversar. Sable pensa e percebe que não foi convocada pela diretora, e diz a ele que não a deixará entrar para não se meter em encrenca. Ruth coloca seu machado em seu pescoço para causar problemas e chamar a atenção da diretora, até que sejam interrompidos por um grande lobo branco com uma espada, conhecido como o Servo de Terceiro Nível Holden. Ele conseguiu fazer com que ela largasse sua arma e disse para ela voltar de onde veio, porque sua aparência sempre traz problemas. Sabal estava curioso sobre sua arma, e quando perceberam que ele ia pegá-la, impediram-no de tocá-la e a chutaram para longe, fazendo-a se despedaçar. Então, a porta do escritório se abriu e a diretora, Albus, apareceu após ouvir toda a confusão do lado de fora de seu escritório. Quando ela viu Rolf, se perguntou como ele havia conseguido entrar na academia em primeiro lugar. Em seguida, todos entraram para se encontrar com Albus em seu escritório, e Hawks continuou reclamando com sua voz irritante sobre a comida que lhe foi servida, enquanto Albus conversava com Sabal sobre colocá-lo em um programa especial de treinamento de campo, pois ela pretende melhorar seu desempenho em um ambiente diferente do da academia, e ele ficou surpreso por não ter sido expulso, apesar de ser um perdedor e um canalha. Albus então lhe disse que houve uma guerra de 5 anos entre a igreja e as bruxas, e que as caçadas às bruxas ainda estão acontecendo no sul. Quando ela perguntou por que as caçadas às bruxas terminaram dentro do reino, ele disse que foi por causa da guerra, que foi iniciada há 10 anos pelo Mago 13 para acabar com a opressão das bruxas e criar um lugar para elas no mundo, o que ele acreditava. Albus lhe contou que ela havia causado a morte daquele mago após a guerra, e seu sucesso em espalhar a magia pelo mundo e mudar a percepção do mundo sobre as bruxas, razão pela qual ela criou a academia para supervisionar a disseminação e o domínio da magia entre as pessoas. E ela acrescentou que decidiu fundar uma vila mágica no sul e enviá-lo para um treinamento especial lá, onde os magos são tratados como humanos normais e não como uma entidade, e pediu que ele desempenhasse o papel de um mago lá e o avisou que todas as suas memórias relacionadas à magia e à academia seriam seladas se ele falhasse no treinamento de 3 anos. Rudis, que parou de reclamar, percebeu a intenção de Albus de expandir sua influência através dele e decidiu acompanhá-lo até a vila para compartilhar seus 300 anos de experiência em magia. Mas Albus lhe disse que já havia contratado uma bruxa para acompanhá-lo e ficou surpreso ao ver que Ruth cuidou dela e a empurrou para o lado. Albus ficou furiosa com ela e a acusou de ser egoísta e não cooperativa, enquanto Rooks a chamou de exagerada, já que ela pediu para poder cooperar e ver o livro de feitiços de Zero, a primeira evidência da existência de magia no mundo. Mas Albus se recusou, pois era um livro proibido que poderia destruir o mundo. Então, ocorreu a ela deixar Ruth conhecer pessoalmente o autor do livro, conhecido como a Bruxa do Lodo Negro. Mas ela não podia garantir os detalhes da entrevista, embora Ruth estivesse empolgado com a ideia e concordasse em organizar um encontro com ela. Para isso, Sable e Ruth foram em direção à aldeia, parecendo perdidos ou sem teto. Ela perguntou a ele se esta era sua primeira viagem fora do reino. Então, uma garota com cabelos brilhantes chamada Holtz se juntou a eles e disse que iria com eles até a aldeia da bruxa. Um lagarto chamado Kud se aproximou e, de forma arrogante, disse que era um viajante veterano e não viajaria com eles, decidindo levar 2 outros discípulos com ele. Ele então perguntou por que o pior aluno da academia estava acompanhando-os para treinamentos especiais. Sable simplesmente lhe disse que essa era a razão pela qual ele havia vindo com eles, e aconselhou-o a se virar e se retirar do treinamento. Quando ele saiu com os alunos, Holt o descreveu como um monstro caído com um mau comportamento, enquanto Sable via que ele era uma pessoa honesta e achava isso reconfortante. E quando estavam prestes a sair, Holt ficou surpreso ao ver uma pessoa misteriosa na multidão, mas ela desapareceu em um instante. Depois disso, todos foram comer antes de iniciar a jornada em direção à vila, e Holt ficou surpreso ao descobrir que a varinha de Ru podia comer como eles. Ela lhe disse que sua varinha é conhecida como Devoradora de Bruxas, e quando alguém a toca, ela absorve sua magia e acaba com sua vida. Sabe percebeu que era por isso que o proibiram de tocá-lo, e quando se perguntaram sobre a habilidade de Ru de carregá-lo sem problemas, ela lhes disse que fez um contrato com o ser para mantê-la viva mesmo depois que sua magia fosse absorvida, de modo que os dois fossem considerados um só corpo e alma. Ao começarem sua jornada para a vila, Sábio continuou a sofrer de enjoo e vomitou o caminho todo, enquanto se perguntava o que estava acontecendo com ele, já que estava bem da última vez que andou de carruagem. Então, decidiram fazer uma pausa no meio do caminho para que o enjoo não o matasse. À noite, acamparam em uma caverna, e quando ele viu Holt convocar seu poder mágico sem precisar lançar um feitiço, Sábia percebeu por que ela era famosa por ser a melhor aluna da academia, e a agradeceu por ficar com ele quando estava doente. E quando ele lhe disse que achava que ela era uma pessoa legal e inteligente, ela respondeu que não era tão legal assim. Ela então
Disse a ele que ela é apenas uma pessoa flexível que sorri porque acredita que sorrir abrirá caminhos para impressionar as pessoas. E ela acredita que todos que escolhem entrar na academia têm questões diferentes. Quando ela perguntou a ele sobre sua história, ele disse que não se lembra de nada antes de entrar na academia. Ele não se lembra se fez um exame de admissão antes de se tornar um aluno da academia. E se falhar no treinamento, será expulso e suas memórias da academia serão apagadas. Portanto, ele não tem escolha a não ser se tornar um mágico, mesmo que não consiga dominar nenhum tipo de magia. Quando Rue se juntou a eles, ele acrescentou que está perdendo o controle de seus feitiços, e quando os reprime, perde a capacidade de lançar qualquer outro feitiço. Roofs sentiu que Cud estava certo em pedir que ele se retirasse, mas Sable achou que talvez ele pudesse se tornar um poderoso mago após 3 anos de treinamento. Roofs disse a ele que o caminho que ele pretende seguir pode ser mais cruel do que perder sua memória, e que ela acha que esquecer tudo e recomeçar é uma escolha lógica em seu caso. Enquanto isso, a figura misteriosa que Holt havia visto na multidão pela manhã estava em frente a uma enorme árvore vermelha, contando ao ser sentado no topo dela sobre os grupos que se dirigiam à Vila da Bruxa. O ser decidiu eliminar Cud primeiro e prometeu que não haveria paz entre a igreja e as bruxas. Ele ordenou que a pessoa reunisse pessoas e preparasse armadilhas para elas. No dia seguinte, o grupo de Sable retomou sua jornada. Quando chegaram à estalagem, encontraram os estudantes que haviam acompanhado Cud na viagem e estavam reclamando dele. Eles então se aproximaram de Sable e contaram que um grupo de ladrões os atacou ontem e que Cud conseguiu escapar junto com um mapa que tinha em sua posse. Ruff ficou surpreso que ele conseguiu escapar enquanto eles estavam ilesos e os ladrões não roubaram nada deles. E eles lhe disseram que ele os chamou de sobrecarregados e indignos de proteção, que não podiam usar magia. Ruge percebeu que eles eram caçadores de bruxas e que Cud os havia descoberto cedo, por isso ele fugiu e afirmou ser o único mago viajando da academia para que pudessem escapar. Sable lembrou que Cud lhe dissera antes que ele se juntou à academia para proteger as pessoas e recordou de tê-lo ajudado quando ele estava sendo assediado. Então, Ruge decidiu procurá-lo e considerou que era sua culpa por deixá-lo viajar separado deles e pediu a Sable e Holt que a esperassem no final. Mas após ela partir, Holt pensou em usar a toalha que Rufus deu a Sable quando ele vomitou para rastreá-la, pois ela se recusava a ficar parada. Quando ela consegue localizá-la, eles vão atrás dela depois que os caçadores de bruxas se recusam a ajudá-los para não serem expulsos por causa de um monstro caído, e ficam chocados ao ver a cauda de Cud cortada na frente deles. Holt pensou em levar a cauda como prova de sua presença e do dano, mas quando ela a pegou, Sable notou que havia pegadas dele, de Rufus e do caçador de bruxas, e então perceberam que Cud escolheu fugir em vez de lutar, mesmo podendo usar magia e o inimigo sendo apenas uma pessoa. Sentiu o medo do caçador de bruxas perseguindo Cud e pensou que deveriam recuar, pois ele provavelmente era um caçador profissional da Dia Agnes, uma organização do Corredor da Morte contratada pela igreja para caçar bruxas e que faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo, mesmo que tivesse que derramar sangue inocente. Enquanto isso, Cud estava se escondendo nas árvores para sair da vista dos caçadores que o perseguiam e esperava que os outros tivessem escapado em segurança quando notou uma corda amarrada a um galho de árvore e logo o galho em que estava em pé quebrou e ele se viu preso nas armadilhas armadas pelos caçadores. Holt contou a Sable que, quando conheceu um caçador de bruxas na infância em uma aldeia, o encontrou queimando os corpos de bruxas e ele a ameaçou de queimá-la se ela não provasse que não era uma bruxa. Então ela fugiu e percebeu que seu amigo na aldeia estava morto. Então ela diz a Sable que, se foi o caçador de cabeças que atacou Cud, eles não poderiam ajudá-lo. Então eles ouvem Scream à distância e Sable decide ajudar Cud, dizendo a Holt que teria ajudado sua amiga se soubesse que ela ainda estava viva. Cud, por outro lado, estava desesperadamente tentando escapar após evitar as armadilhas, mas tropeçou em uma corda enquanto caminhava e encontrou o caçador de cabeças Trent parado na sua frente, com a intenção de se livrar dele. Assim, Cud decidiu não tentar atacá-lo, já que seus ataques não o afetaram na noite anterior. Então, ele usou um feitiço para distraí-lo e ganhar tempo para escapar, mas foi surpreendido pela velocidade de Trent, que igualava a sua, e então recebeu um forte golpe dele que o fez colidir com uma árvore. Quando se aproximou dele, descobriu que havia curado sua lesão no pé causada pela armadilha, e estava curioso para pegá-lo em flagrante e entregá-lo à igreja como um cobaia. Quando Cud o ouviu dizendo a seus seguidores para trancá-lo em uma jaula, lembrou-se de seu passado doloroso, tendo passado a infância em uma jaula como prisioneiro, quando era propriedade de um dono de circo que o humilhava e torturava para suas apresentações. E percebeu que não conseguia se proteger após todo esse tempo, enquanto Triant o puxava pela cauda severamente cortada em direção à jaula. Cud lembrou-se das palavras de Albus, quando ele pediu a ela para viajar desacompanhado, e ela lhe disse que não o abandonaria enquanto ele fosse um aluno de sua academia. Ele se perguntou se teria sobrevivido se tivesse viajado com o grupo de Sable. E quando tentou resistir, Triant esmagou suas mãos com um golpe de seu enorme martelo. Justo quando Triant estava prestes a esmagar seu crânio com os dentes, Cud foi surpreendido pelo ataque de Rue. Ela apareceu em nenhum lugar e trouxe o poder de sua varinha para atacá-lo, dizendo que sabia que ele havia sido perdoado pelos crimes que cometeu quando sua organização foi desmantelada, e agora ele estava trabalhando para o partido anti-mágico. Triant ficou surpreso ao ver que ela tinha um bastão lascivo em mãos. Ele se sentiu irritado e decidiu atacá-la, mas ela desviou de seu golpe e usou a magia armazenada em seu bastão para derrubar as árvores ao seu redor, oferecendo-se para se retirar da luta em troca de poupar sua vida. Então ela ficou surpresa ao ouvir a voz de Holt chamando seu nome à distância. Triant decidiu aproveitar a oportunidade para fazer deles reféns.
Quando ele os atacou, Sable empurrou Holt para longe para suportar todo o dano sozinho. Então, Triant o pegou e agradeceu por terem chegado na hora certa, e Holt lembrou que ele era a mesma pessoa que ela conheceu na infância e que causou a morte de seu amigo. Triant então pediu a Rue que jogasse sua varinha para que ele pudesse tocá-la e fazer um acordo com ela em troca de levar Sable vivo, e quando ela percebeu que ele estava falando sério, foi forçada a cumprir seus termos. Então, Triant pediu que ela continuasse lutando e não o ouvisse, mas ela continuou a seguir suas ordens. Em seguida, Triant ordenou que Sable lhe trouxesse o bastão e deu a ele seu próprio pano sagrado para que não fosse afetado pelo poder do bastão. Holt embrulhou o bastão no pano e então ordenou que ela amarrasse Rue. Quando a encontrou relutante, ordenou que ela não continuasse a agir e revelou a eles que ela era uma espiã enviada à academia pelo Partido Antimágico. Holt se lembrou de seu passado e que ela era chamada de filha do diabo porque tinha chifres crescendo em sua cabeça, mas sua mãe sempre a incentivou e levantou seu ânimo. E quando foi enviada à igreja, cortaram seus chifres porque eram prova da corrupção de sua alma, e ela começou a rezar a Deus, pedindo que não a odiasse mais. Com o tempo, ela se tornou uma serva na igreja e foi enviada à academia para se tornar uma espiã para a igreja. Rue conseguiu se tornar muito popular em pouco tempo entre os alunos devido às suas habilidades em notas altas, e todos esperavam que ela tivesse um futuro brilhante após a formatura. E Albus disse a ela que seria recrutada para o exército mágico após a formatura para servir ao reino, e ela sentiu o desejo de se tornar uma bruxa. Mas hesitou em revelar seu segredo a Albus até ser escolhida para passar pelo programa de treinamento especial com Sable. Quando se lembrou do momento em que viu o caçador de bruxas na multidão, teve medo de que teria que trair todos, e foi por isso que envenenou a comida para atrapalhar o cronograma de viagem. Mas infelizmente, Sable acidentalmente comeu um pedaço de sua comida, o que o envenenou, e o plano meio que funcionou. Ela achou que o grupo Cuds estaria bem se fosse atacado primeiro pelos caçadores, mas acabou sendo mais difícil do que imaginava com o tirano Triant, e ela acabou se tornando uma traidora, colocando a vida de todos em perigo. Rue ficou surpreso com a reação de Sable após ouvir sua confissão, dizendo que não era culpa dela, e a encontrou sorrindo como se nada tivesse acontecido, o que a fez se sentir ainda mais culpada, pois ele deveria estar bravo com sua enganação. Assim, decidiu não fugir e usar o Cut's Tail para realizar um ataque mágico contra Triant, mas ele percebeu a situação e pegou a garra sagrada de Sable para bloquear seu ataque, e em seguida se aproximou dela para acabar com ela. Enquanto isso, Sable estava olhando para a varinha de Rue e quando se aproximou, a encontrou chamando-o e pedindo para que a usasse. Apesar de sua tentativa de impedi-lo de tocar na varinha, Sable a pegou e o poder mágico dentro da varinha interagiu com ele, espalhando-se ao redor de todos, formando uma enorme barreira. E com o tempo, Sable perdeu a consciência após o poder assumir o controle. Depois de um tempo, ele recuperou a consciência e encontrou Holt perto dele, surpreso ao descobrir que todos estavam vivos. E Rufus repreendeu por usar sua varinha, dizendo que era um suicídio, e continuou reclamando deles, chamando-os de fúteis e até reclamou de sua varinha para Ludens. Depois disso, Sable se perguntou como ainda estava vivo após usar a varinha, e surpreendeu a todos ao dizer que sua magia excedia a capacidade de absorção da varinha, o que significa que ele possui poder mágico infinito, razão pela qual não consegue controlar os feitiços. Em seguida, ela ordenou que Cud os acompanhasse durante a viagem à vila, e ele pensou em amarrar sua cauda de volta ao lugar, mas ficou chocado quando Holt lhe disse que ela teve que usá-la para lançar o feitiço contra Triant. À noite, Sable se sentiu inquieto e sentou-se sozinho e absorto, até que Holt interrompeu seus pensamentos e se sentou ao seu lado. Ela perguntou se ele tinha dúvidas de que ela o atraíra deliberadamente para Triant, e lhe disse que sentia que Cud e Rufus estavam suspeitando dela. Então, ela tirou o chapéu e fez Sable colocar a mão sobre seu chifre decepado, dizendo que anteriormente era chamada de filha do capitão por causa de seus chifres. Estudando monstros caídos na academia, ela pensou que poderia ser um deles. Um monstro caído é o resultado de uma bruxa dando a alma de um monstro a um guerreiro em busca de poder. Então, ela lhe disse que se sentiu aliviada ao descobrir que ele não falava mal de Cud por ser um monstro caído. Em seguida, ela se aproximou dele e o surpreendeu com um rápido beijo na bochecha, decidindo voltar para seu quarto para dormir. E quando ela saiu, ele ficou surpreso ao ver Ruive aparecendo na sua frente, ouvindo toda a conversa e continuando a zombar dele por estar nervoso quando Holt o beijou. No dia seguinte, os alunos que estavam com Cud foram presos e enviados de volta à academia por conluio com a igreja. Rueves decidiu que os 4 continuariam a jornada até a vila desacompanhados, e pediu a Cud que usasse magia de cura para curar suas mãos. Ele se sentiu irritado por ela simplesmente dizer isso, e disse a ela que a magia de cura consome muita de sua energia, e que ele não conseguiria suportar. Então, ela pensou que poderiam usar a quantidade de energia mágica no corpo de Sable para ajudar a curar os membros de Cud. E quando Rueves perguntou qual deles era melhor em usar magia de cura, Sable disse a ela que Cud era o mais adequado para isso. E quando ele lhe contou que sua especialidade era a caça e a predação, ele disse que já tinha ouvido pessoas zombarem dele no passado por seu baixo nível de caça. Quando Rufus lhes disse que a melhor maneira de transferir magia entre seus corpos era tocando uma membrana mucosa para sentir os vasos sanguíneos, como ao se beijar, Sable e Cud ficaram chocados ao perceber que poderiam ter que se beijar para lhe dar a energia necessária. Então Rufus decidiu agir como mediador entre eles para controlar a quantidade de fluxo mágico, para que Cud não morresse. E Sable lembrou-se de fragmentos de seu passado que não conseguia mais focar. Rufus então ficou entre eles, e a magia começou a fluir do corpo de Sable para Cud através dela, na frente de todos. Cud se perguntou se mais alguém estava tão envergonhado quanto ele por
por lançar feitiços em público, e Sable concordou. Mas eles precisavam lançar feitiços para curar os membros de Kud e remodelá-los, e quando funcionou, todos os aplaudiram, e então começaram a celebrar e dançar a pedido de Rui. Ele lhes disse que havia um grupo de pessoas que amavam mágicos e os acolhiam entre eles. E, após terem sido perseguidos e humilhados antes, era hora de desfrutar de alguns elogios. Depois disso, continuaram sua jornada até chegarem a uma cidade próxima, que Sable viu que se parecia com uma grande cidade como o Reino de Wennis. Então, ele foi surpreendido por uma carruagem que de repente bloqueou seu caminho, e quando ele a evitou, se encontrou coberto de lama e não durou um minuto dentro da cidade. Então, Ruffy sugeriu que ele fosse a Abai e depois à pousada. Sable então foi com Cloud a Abai no spa e então ficou curioso para perguntar a Cloud por que ele queria se tornar um mágico. E ele lhe disse que queria se juntar ao exército da igreja e dos magos. E começou a contar sobre a história do exército, e que eles costumavam odiar monstros caídos no passado, antes que um acordo de paz fosse feito entre os magos e a igreja. E o nome do exército foi mudado, e uma unidade para monstros caídos foi adicionada ao exército. Quando Sable lhe perguntou por que ele queria se juntar ao exército, ele contou que um cavaleiro o resgatou há 6 anos, quando uma bruxa louca apareceu e prometeu destruir o mundo e causar caos no norte. Ele ainda estava trancado em uma jaula e abandonado nos escombros como uma besta caída sem valor, mas aquele cavaleiro o salvou e é conhecido como o Rei Conquistador do Dragão, e desde então ele aspira a se tornar como ele. Então ele fez a mesma pergunta a Sable, e quando estava prestes a contar sua história, a conversa deles foi interrompida pela entrada de Uhu e seu desejo de tomar banho com eles. Quando Kud se recusou e a chamou de pervertida, ela disse que o banho misto era normal há 100 anos, já que ela tem 300 anos e viveu muita coisa. Quando decidiram sair do banheiro, ficam surpresos ao ver Holt do lado de fora sem roupas. Então Cut automaticamente lhe deu sua toalha e percebeu que havia pegado a toalha de Sable, que ficou completamente nua na frente dele, o que a fez correr enquanto Rooks permanecia sentado dentro, relaxando sozinho. Depois disso, continuaram sua jornada até a vila em segurança, e Sable descobriu que todos os proprietários conheciam Rooks e estavam em bons termos com ela, e ela os guiaria para os melhores acampamentos durante as pausas e ensinaria métodos de caça por diversão. E Sable sentiu uma grande segurança com Rooks que não havia sentido em todos os seus 3 anos na academia. No caminho, Cut se perguntou o que Rue faria após sua missão de escolta, e ela disse que iria encontrar a Bruxa Negra do Lodo, autora dos Feitiços Zero, e que poderia perguntar a ela tudo sobre magia no livro, pois isso aliviaria seu tédio, já que havia vivido por 300 anos com sua varinha e estava cansada até de respirar. Dane-te, eu nunca esperei viver até o dia em que me formasse na faculdade. Então ela se lembrou de tudo que havia passado nos últimos 300 anos e a única coisa que lhe dava prazer eram os eventos no mundo, como novos experimentos ou a ameaça de aniquilação, e ela se sentia feliz ao ver uma horda de demônios esmagando humanos. Então, ela acrescentou que havia percebido recentemente que era divertido passar tempo com pessoas, e tinha certeza disso depois de acompanhá-las nessa viagem. Sua conversa foi interrompida por um menino que correu em direção a eles e disse para não pararem naquela área. Em seguida, ele puxou Hook e pediu que corressem rapidamente, e eles se viram fugindo com ele do desconhecido até chegarem à base de uma árvore, onde o menino disse para se esconderem dentro dela. Então, o menino usou sua magia para fechar a abertura na árvore, de modo que a criatura não os encontrasse, e Hook ficou maravilhado com a habilidade dele de usar magia. Eles permaneceram escondidos dentro da árvore até ouvirem a voz de alguém o procurando e ameaçando que esmagaria seus amigos se ele não se mostrasse. Então, revelou-se um monstro caído na forma de um tigre branco, e quando se aproximou da árvore, pôde ouvir um batimento cardíaco próximo, e em seguida, o surpreendeu atacando a barreira e quebrando-a. O menino caiu da árvore depois que a barreira foi quebrada, e todos o seguiram para fora. Eles decidiram confrontá-lo usando magia e a abundante energia de Sable. O monstro caído percebeu que eram os alunos que estavam passando por treinamento de campo e disse a eles que os acabaria antes que um deles terminasse de recitar seu feitiço. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Ruffy apareceu atrás dele para atacá-lo, mas ele a bloqueou a tempo. Então ela disse aos outros para correrem enquanto ela cuidava dele. O monstro decidiu não persegui-los e ao mesmo tempo não confrontar Ru, porque sabia o quão forte ela era. E quando ela lhe disse que não o deixaria escapar, ele respondeu que alguém mais assumiria o lugar dele assim que ela se livrasse dele, e que sua tarefa era trazer o menino de volta para a vila. Ru ficou desconfiada ao perceber que ele sabia sobre sua varinha e lhe disse que seus companheiros haviam escapado em direção à vila, pedindo que ela os seguisse e que se encontrariam novamente em breve. Enquanto isso, o jovem menino voltou para a vila e foi até o sacerdote, que o chamou de Laos, e Laos lhe contou que havia sido salvo por um grupo de magos. Então, eles descobriram que ele era um sacerdote vendado e ele conseguiu reconhecer seu número apesar disso, e saber que eles seguiam o treinamento de campo. O sacerdote chamado Shimpu lhes disse que, na verdade, tinha um rancor contra os magos há muito tempo, e quando soube sobre o encontro deles com um monstro caído na estrada, pediu que eles se afastassem. Ele lhes disse que o monstro era um guardião para reforçar o controle da bruxa sobre a aldeia, e que o controle da aldeia havia mudado há 2 anos, depois que a bruxa controladora entregou a aldeia a um invasor sem lutar e desapareceu. Sable analisou a situação e percebeu que todos eram um fardo para a academia, então foram enviados para a aldeia para se livrarem deles indiretamente. Kud sugeriu que o exército confrontasse a nova bruxa e se livrasse dela, mas Shimpu disse que enfrentar uma bruxa poderosa resultaria na perda de 1000 soldados. E eles eram conhecidos como os cavaleiros da igreja por aqui, e não se importariam com os problemas de uma aldeia de bruxa.
Interrompeu a conversa e disse que Shinbi parecia suspeito para ela. Ela se perguntou se havia alguma prova de que ele não havia cooperado com o monstro caído que os atacou na floresta, já que o monstro já sabia sobre o treinamento de campo. Ele a questionou. Ela queria eliminá-lo, pois tinha certeza de suas suspeitas, e disse a ele que preferia verificar cuidadosamente antes de agir, e pediu que ele os mostrasse pela vila se quisesse provar que não era um inimigo. Quando seu pai, Eurus, viu os estudantes, disse a eles que eram os que haviam protegido seu filho e o salvaram do monstro, e que suspeitavam que eles estivessem em conluio com a bruxa que governava a vila. Eurus e Laus então os levaram em um tour pela vila. Laus contou que era o único filho nascido na vila, e quando nasceu, a antiga bruxa lançou um feitiço sobre ele para que todos o amassem, e graças a ela, ele tinha a habilidade de usar magia. Ruebs notou que o lugar estava muito quieto, e quando chegaram à casa de Eurus, ficaram surpresos ao encontrar corpos pendurados do lado de fora da casa, como se alguém os tivessem executado. Mas Eurus lhes disse que eram apenas bonecos para desencorajar as pessoas tentando escapar da aldeia, e que a vida na aldeia não é tão ruim se seguirem as regras. Depois que entraram na casa e Urus e Léo saíram, todos ficaram surpresos com a decisão de Ru de se livrar da bruxa e matar Albus assim que retornassem ao reino como punição por sua traição, e prometeram ensinar-lhe uma lição antes que ela tomasse sua alma. Holt pensou que se voltassem ao reino, o exército da igreja e os magos poderiam ajudá-los, mas Sabem sentiu que isso transformaria a aldeia em um campo de batalha e causaria caos, e concluiu que se a bruxa os deixasse entrar, ela não tinha a intenção de prejudicá-los e eles poderiam usar magia sem limites graças a ele. Cut agarrou seu colarinho e disse a ele que não tinham chance contra a bruxa e seu assistente monstro caído se tivessem que lutar contra ela. Ele disse que se não fizessem nada, seriam expulsos da academia e suas memórias seriam apagadas. Ele disse que percebeu. Quando ele tocou na varinha de Rue, percebeu que não tinha medo de morrer. Ele então ofereceu a Cud e Holt a opção de deixar a vila se não quisessem correr o risco. Holt ficou triste e começou a chorar, então saiu correndo depois de lhe dizer que não queria vê-lo morto. Quando ele quis segui-la para se desculpar, Rue lhe disse que seria uma desculpa inútil porque ele não sabia qual era seu erro. Então ela lhe disse que sua baixa autoestima pode, às vezes, machucar os outros. Porque são amigos, Holt não quer que sua amiga morra como um cachorro abandonado. Ele sentiu que também não queria que ela morresse e decidiu ir se desculpar com ela. Naquele momento, Holt foi à igreja e conheceu uma jovem chamada Lily, a faxineira da igreja, e ficou surpreso ao vê-la usando um moletom, mesmo sem estar chovendo. Então, Lily disse que deveria manter um perfil discreto. Mas o que a fez aparecer foi quando ela viu Holt chorando. Holt fica nervoso e diz a ela que é apenas uma briga com um amigo. Lily diz a ela que Shimpu sempre diz que tudo bem seguir o mago da igreja. Do outro lado, Rufus e Cut se sentam para discutir suas chances de lutar contra a bruxa e sua assistente. Rufus disse a ele que ela vive apenas para se divertir e que seu entretenimento atual são os 3 deles, já que ela foi designada para acompanhá-los no treinamento de campo e não permitirá que seus alunos se machuquem e que está pronta para morrer se for necessário. Holt diz a Lily que ela estava confortando-a quando a ouviu chorando e pediu para ele não a repreender. Ele lhe diz que ela não está em posição de se preocupar com os outros, e Holt fica surpreso ao descobrir que sua audição é tão aguçada que ele ouviu a briga dela com Sable de onde estava. Ela então percebe que Sable não entendia sua raiva em relação a ele e que deveria ter conversado mais com ele para explicar por que estava chateada. Quando decidiu voltar para seus companheiros, Shimpu a impediu de sair, e foi então que ela notou o logo em sua bengala que simboliza a organização Jiaang. Imputou Holt que sabia sobre sua traição à igreja depois que ela frequentou a academia por 4 anos. Sentia-se restrita e incapaz de se mover, e quando gritou por ajuda, ele colocou a lâmina de sua bengala ao redor de seu pescoço e a ameaçou. Sable voltou para os outros e disse que não conseguiu encontrar Holt, então Rue decidiu sair para rastrear sua magia. Eles ficaram surpresos ao descobrir que ela estava caminhando pelo caminho que levava a uma caverna na floresta, e quando entraram, encontraram vestígios de sangue em seu caminho. Rue disse que sentia a presença de mais alguém com Holt dentro da caverna. Cud achou que poderia ser uma armadilha e aconselhou que ele recuasse, mas Rue estava empolgada com a ideia de que o governante da vila poderia ter sequestrado Holt e então usado suas habilidades mágicas para procurar armadilhas quando encontrou Cud, que estava com medo de sua luta contra a bruxa e incerto sobre ela. Sua capacidade de vencer. Ela lhe disse que o rei conquistador dragão havia vencido uma batalha sem esperança contra seu dragão e acabou se tornando o mestre de seu dragão, escolhendo ser um bravo soldado ou um civil covarde. Cud disse que não é tão forte quanto o Conquistador Dragão e que não é corajoso correr em direção à morte certa. Então ele os deixou e se virou, sem se importar com seu destino dentro da academia. E quando saiu da caverna, ficou surpreso com a presença do gigante monstro guardião, que lhe ofereceu se juntar a ele após perceber que ele os abandonou por vontade própria e tentou atraí-lo permitindo que aprendesse magia. Cud estava negociando com o guardião sobre aprender magia, e o guardião lhe disse que poderia ajudá-lo a se juntar ao exército, mesmo que ele fosse expulso da academia, e ofereceu fazer um pacto de magia sanguínea se ele aceitasse seus termos. E foi então que Cud se lembrou da trilha de sangue que viu na entrada da caverna. Quando ele perguntou ao guarda onde estava Holt, ficou chocado ao ouvir que o guarda se livrou dela e a comeu. Então começou a ficar irritado e a mudar de cor como Renekton em League of Legends quando usa sua força máxima e decidiu se vingar do guarda, que aceitou lutar contra ele para testar suas habilidades. Enquanto isso, Sable e Rooks continuam seu caminho pela caverna. Ela lhe diz que ele é interessante como um aluno que não consegue usar magia, mas tem energia ilimitada em seu corpo.
Quando ela menciona que ele é um requisito para todos os magos, incluindo o governante da aldeia, Sable se lembra de vislumbres de seu passado sombrio. Hooks diz a ele que ele tem a escolha de fugir e voltar, mas ele insiste em continuar salvando sua amiga, e ela fica surpresa quando ele diz que teria querido salvá-la se ela estivesse no lugar de Holt. De repente, Sable encontrou Hooks amarrando e arrastando-o para dentro da caverna. Quando Hooks alcançou-o, ela viu as raízes puxando sua varinha para longe dela. Shinpyu apareceu do nada e lhe deu um bom chute. Antes de fechar a porta do corredor, ele disse a ela que deveria ter se livrado dele assim que suspeitou dele. Então, Sable viu a bruxa. Ele se lembrou da mulher que conheceu 3 anos atrás e ofereceu-se para ir a outro mundo com ela e se juntar à academia. Então ela estendeu a mão para ele e disse que estava esperando por ele todo esse tempo. Quando ele perguntou quem ela era, Hoebs disse a ele para não ir com ela, pois via magia em seus olhos e poderia encantá-lo. A bruxa então atacou Hoebs sem tocá-la e a empurrou para longe, deixando-a inconsciente, e a chamou de protestante, já que ela não pode usar magia e se autodenomina bruxa. Então, ela disse a Sable que ele era mais especial do que todos os alunos ao seu redor, e, quando jogou o chapéu de Holt na frente dele, ele encontrou vestígios de sangue nele, e ela lhe disse que o havia dado ao monstro guardião em troca de recuperá-lo de Albus e que havia arranjado para ele vir à vila. Sable sentiu que todos haviam sido feridos por causa dele e se sentiu responsável. Ele então lembrou de pequenas cenas de seu passado, quando segurava Rooks em seus braços e a bruxa lhe ofereceu se juntar a ela, prometendo que o guiaria na direção certa e o protegeria, dizendo que o levaria a um mundo digno dele. Sable percebeu que ela estava errada sobre seus companheiros e recordou como eles o trataram e o que fizeram por ele, percebendo que a única memória que queria apagar era a da bruxa. Ele disse a ela que não era digna de se juntar a ele, pensando em salvar Rooks de qualquer maneira que pudesse. Para isso, ele despejou toda a sua energia mágica em uma tigela para salvá-la. Ruff se aproximou dele e o beijou antes que ele terminasse, lançando o feitiço e absorvendo grande parte de sua energia mágica ilimitada, e Ruff sentiu a magia fluindo por seu corpo. A bruxa lhe disse que, mesmo que ela tinha roubado a energia mágica de Sable, ela não conseguia derrotá-la, pois Sable lançava sua magia antes que pudesse completar qualquer feitiço. Rue aceitou o desafio e usou magia de fogo, combinando-a com suas habilidades para lançar um ataque avassalador contra a bruxa, que conseguiu bloquear seu ataque com facilidade. Então ela disse a Rue que o feitiço que havia lançado era na verdade dela, e afirmou que era a Bruxa Zero. A criadora da magia e autora do livro de feitiços proibidos, Sable percebeu por que Albus havia concordado que Rue a encontrasse, pois não tinham chance contra ela. Então, a Zero cancelou sua habilidade e a transformou em poeira no ar. Aproximou-se de Sable e disse que supervisionaria seu treinamento de campo a partir de agora. Ruv estava animada para conhecer Zero, sua musa, e grata por não ter vivido 300 anos em um vácuo. E quando ela encontrou Sable distraído e alheio ao que estava acontecendo ao seu redor, ela o eslapou e disse que tudo era um teste e que ele havia passado. Holt corre até ele, o abraça e o parabeniza por ter passado no exame, aliviando-se ao perceber que ela estava bem. Ela então lhe diz que se ele tivesse concordado em se juntar a Zero, teria sido expulso e que todos estavam sendo testados, assim como Shinfo, o sacerdote, a havia testado e oferecido para trabalhar como espiã para o partido anti-mágico. Mas quando ela cuspiu no rosto dele, percebeu que havia passado no teste. Shinpyu se aproximou deles e devolveu a varinha a Roots. Quando ele perguntou se ela percebeu que era um exame desde o início, ela disse que descobriu por causa das bonecas penduradas na casa em que entraram, e que a cozinha tinha chá e água, sem sinais de que estivesse abandonada há muito tempo. Zero se sentiu frustrada porque queria aliviar a fadiga deles com sua mistura de chá, mas eles descobriram sobre o exame por causa dela. Então Kud se juntou a eles com o monstro guardião, depois de conseguir passar em seu teste também. E os três conseguiram provar sua lealdade, mas Kud ainda estava irritado porque o monstro afirmava ter comido Holt, e disse a ele para direcionar suas reclamações a Shinpyu, que lhe disse para fazer isso. Então, Zero se desculpou com Hope por tê-la insultado e disse que isso fazia parte do exame. À noite, Albus recebeu uma carta de Zero, e quando ela soube que seus alunos haviam passado, gritou de empolgação e Holden entrou correndo, surpreso ao ver que 3 alunos haviam passado no teste de uma vez. Como ninguém havia passado no ano passado, ela disse a ele que ficou perplexa ao ouvir que Triante os atacou a caminho da aldeia, mas que os ataques pareciam ter fortalecido o vínculo entre eles. Ela decidiu oferecer uma recompensa pela ajuda dele e ordenou a Holden que divulgasse a captura de Triante vivo por todo o reino. Enquanto isso, Sable e seus companheiros estavam celebrando seu sucesso no exame, e Kud ficou surpreso ao ver que a taverna estava cheia de pessoas, já que a aldeia estava vazia o tempo todo. Zero disse a eles que estavam designados a ficar em casa até o final do exame para não causar nenhuma interrupção nos eventos. Em seguida, ela os parabenizou por terem passado no exame, mesmo que tivessem feito o possível para que fossem expulsos. Quando Holt perguntou a ela por que a academia queria expulsá-los, ficaram surpresos ao saber que era porque eram altamente talentosos, já que se um mago especial se desviasse e escolhesse o caminho do mal, isso poderia levar à destruição do mundo, e o objetivo do teste é descobrir se os alunos com habilidades especiais são bons ou maus. Holt achou que ela estava exagerando seu poder, mas Zero disse a ela que seu poder sozinho é equivalente ao de um invocador da lua, a diretora da academia Albus, e em 10 anos ela deveria ter o poder de derrotar milhares de exércitos sozinha.
Ela disse a Cud que ele poderia escrever seu nome na história e se tornar um mago imortal se continuasse a desenvolver sua magia protetora. Quanto a Sable, ele pode ser um mágico que sobreviveu por mais tempo após centenas de anos, o que significa que ele tem muito tempo para desenvolver suas habilidades continuamente, por mais tempo do que qualquer outro mágico. E com o tempo, ninguém será capaz de ficar diante de seu poder. Enquanto Sable sentia medo de seu poder no futuro, ela lhes disse que, se negligenciassem seu treinamento e ficassem preguiçosos, seriam apenas escória inútil e não mereceriam o poder que lhes foi concedido. Ela então acrescentou que o programa de treinamento consistiria em que eles tivessem suas próprias lojas, para que fosse mais fácil para os aldeões pedirem sua ajuda, e que ela mesma administrava uma loja sem valor em um beco, dando-lhes 3 dias para pensar sobre que tipo de loja cada um deles queria ter. Depois disso, eles se sentaram para jantar com os outros e ficaram surpresos quando o monstro guardião lhes contou que Xinpu era originalmente um dos líderes da organização Jiang antes de ser desmanchada, e que ele podia ver. Bolt estava curiosa e perguntou a ele por que ele usava um tapa-olho, e ele lhe disse que a luz machucava seus olhos e que ele o tirava à noite. E quando ela perguntou sobre Lily, ele disse que ela era na verdade uma garota de 20 anos, mas uma introvertida e covarde que não gostava de multidões. Depois que a festa acabou, os 3 continuaram pensando sobre que tipo de lojas teriam na vila. De repente, Cud notou um enorme dragão voando no céu e alguém montado nele. Eles perceberam que era o rei conquistador dos dragões. Cud o seguiu até que ele chegasse ao seu destino e pôde vê-lo de perto, surpreendendo-se ao perceber que ele conhecia seus nomes pessoalmente. Quando se aproximaram, ele lhes entregou cartas da academia, e quando Sable leu sua carta, descobriu que haviam sido nomeados como magos dentro da vila, e que todas as restrições sobre sua magia haviam sido levantadas. Ele se perguntou se tinham o poder de usar toda a magia, mesmo sem terem se formado ainda. O Conquistador Dragão lhe disse que isso era como uma licença para participar de batalhas. Então Cud se aproximou e tentou lembrá-lo de si mesmo, dizendo que havia salvado sua vida anos atrás, e que o Conquistador Dragão poderia facilmente se lembrar dele, e que ele havia dito na época que queria se juntar ao exército da igreja e dos magos. Quando lhe disse que se juntaria à sua equipe ao entrar para o exército, sua cor brilhou de empolgação, e o Conquistador Dragão lhe disse que estava ansioso para trabalhar com ele. Depois disso, eles foram à biblioteca do Zero, e quando encontraram Rufus lá e contaram a ela sobre o encontro com o Conquistador do Dragão, ela ficou furiosa e começou a reclamar como uma criança, porque queria ver o dragão de perto. Então, os 3 ficaram tristes ao perceberem que ela partiria após o término de seu papel como companheira, e ela lhes disse que iria embora depois de ler todos os livros do Zero, o que significava que levaria 3 anos. Depois que os 3 alunos saíram, Rufus se sentou com Zero e disse a ela que sabia sobre seu problema, pois ela estava sofrendo de uma grave exaustão de sua energia mágica, e que alguém como Sable seria sua salvadora. Zero decidiu explicar sua condição a ela como sua professora, e contou que nasceu com uma habilidade estranha, que foi atacado por uma bruxa no passado que buscava poder e fez com que sua mãe morresse diante de seus olhos, mas acabou perecendo devido ao fluxo excessivo de magia em seu corpo. Sable acabou selando todas as suas memórias e vivendo todo tipo de opressão como escravo, até mesmo forçado a suprimir seus poderes mágicos como se estivesse se punindo pelo que aconteceu com sua família, até que a conheceu e decidiu lhe dar uma nova vida como aluno na academia, sem memórias. Porque, devido à sua energia mágica ilimitada, ele perde o controle de sua magia de vez em quando. Rouge percebeu que ela estava tentando demiti-lo por esse motivo, e ficou irritada por ela estar controlando tanto sua vida. Então, ela disse a ele que está próxima dele e tenta guiá-lo para o caminho certo e protegê-lo porque ele é seu sobrinho. E então, Rouge percebeu que o pai de Sable é um Mago 13, que roubou seu livro para criar um mundo governado por magos. 2 meses após a chegada deles na vila, eles se tornaram comerciantes para ajudar os moradores e usar suas habilidades especiais para administrar a loja. E Sable se tornou um comerciante mágico, que fornecia magia para aqueles que precisavam. Com o tempo, ele se acostumou com a vida na vila ao lado de seus amigos. Mas Ro não está convencida de suas palavras, já que ele não sai de sua loja desde que a abriu há 2 meses, porque é um introvertido e evita se comunicar com qualquer pessoa. Então, como ele pode se acostumar com a vila se não sai de casa? Sable justificou isso dizendo que ele está sempre na loja caso alguém precise usar magia, além de ajudar a cortar e limpar as roupas de Holt. Ela ficou furiosa e o repreendeu quando ele lhe disse que estava fazendo isso por conta própria e que estava limpando as roupas de uma garota da sua idade, e o avisou para não deixar ninguém saber sobre isso, para que as pessoas não o vissem como um pervertido. Ela tentou convencê-lo de que Holt gostava dele e sugeriu que ele a levasse para a floresta e apenas dissesse que ela era bonita, mas ele estava levando suas palavras muito ao pé da letra e parecia ter estado solteiro por tanto tempo que não sabia nada sobre amor. Então, ela se lembrou do que Zero lhe dissera sobre ele e o consolou. Ela pediu que ele colhesse algumas folhas de chá para ela na floresta, para seu chá estava acabando, e quando ele hesitou em sair da loja, ela ficou furiosa e o repreendeu por não conseguir arranjar tempo para ela como fazia com os amigos. Ele finalmente teve que sair de casa e foi colher folhas de chá. No caminho de volta, encontrou Laios e, ao ver Sable carregando algumas folhas de chá, o levou para o fundo da floresta, onde as folhas de chá eram abundantes, mas Sable sentiu que precisavam voltar. Laios disse a ele que costumava vir aqui com seu pai e que poderia ir buscar o chá sozinho. Ele fugiu, e quando Sable o alcançou, o encontrou sentado em uma árvore e disse que ele estava mentindo e que não sabia o caminho de volta para a vila. Sable disse a ele que era sua culpa por ser tão facilmente enganado e que Euros o repreenderia assim que voltassem.
Loyal se sentiu mal por si mesmo, e enquanto Sable tentava consolá-lo, sentiu o rato mexendo em suas calças, e quando Loyal o viu, achou que deveriam seguir o rato para que pudessem voltar para a vila, já que os ratos são considerados os melhores amigos de Lily. Depois disso, continuaram perseguindo os ratos até saírem da floresta e chegarem à igreja, onde Loyal viu sua mãe, que gritou com ele e o levou de volta para casa. Então, Sable ficou surpreso quando Shimpo apareceu atrás dele e lhe ofereceu uma pausa dentro da igreja. Depois que ele entrou e encontrou Lily espiando-os por trás da parede. Então, Shimpo pediu que ela tirasse o roupão, mas ela se recusou a fazer isso para não assustar Sable. Assim, Shimpo puxou o roupão contra a vontade dela e Sable ficou surpresa ao ver que era um rato branco. Ela continuou tentando pegar o roupão de Shimpo, mas ele se recusou a entregá-lo e pediu que ela preparasse comida para eles. Lily hesitou em cozinhar, temendo que isso fizesse Sable se sentir enojada por ser um rato. Mas ele não se importou, e quando perguntou se Shimpo sabia cozinhar, ela disse que a comida dele era a pior de todas. Depois disso, ele se sentou para almoçar com Shimpo, que lhe disse que estava prestes a entrar na Zona das Abelhas na floresta com Leos, e que a floresta é um lugar perigoso onde crianças não são permitidas, e o aconselhou a se informar sobre os perigos antes de entrar em qualquer lugar desconhecido. Nesse momento, Lily se juntou a eles e disse que Shimpo tem um temperamento ruim e que ele não deveria se desanimar com suas palavras. Sable então disse que entrou na floresta principalmente para colher folhas de chá para Ru. Shimpo continuou a repreendê-lo por ir em busca de folhas de chá sem pensar em perguntar a algum dos moradores onde as folhas de chá crescem. Ele lhe disse que elas crescem ao lado da casa de Zerro e o aconselhou a tentar se desenvolver mais ou ficará trancado dentro de sua loja o tempo todo. Sable deixou a igreja pensando nas palavras de Shinku até encontrar Holt em seu caminho, e quando ela se aproximou dele, ele notou manchas de sangue em suas roupas, e ela lhe contou que foram atacados por uma matilha de lobos a caminho da floresta e que o guarda a protegeu, mas ela o atingiu acidentalmente com seu feitiço. Quando Lily correu até ela para perguntar sobre o guardião, ela lhe disse que ele estava bravo e pediu que ela não lançasse feitiços que não conseguisse completar, e começou a ter pensamentos de que não deveria ser uma bruxa. Depois que saiu com Lily, Rufko o encontrou nas proximidades, dizendo que alguém precisava de sua ajuda com magia. Enquanto isso, Zero estava cuidando do guarda e tentando estancar o sangramento quando Rufko e Sable se juntaram a ela, e quando ele se sentou ao lado dela, Zero o beijou para pegar um pouco de sua energia mágica e conseguiu curar o guarda e parar o sangramento. Sable então se perguntou se eles iriam demitir Holt, mas foi informada de que não havia razão para demiti-la e que o Ranger pretendia trabalhar com ela novamente. Ele se lembrou de Laos, que quase o havia perdido na floresta, e pensou em ir vê-lo e entregar as folhas de chá que havia coletado antes de partir. Depois, Zero, Ruf e os guardas começaram a tomar chá juntos, e Ruf lhes disse que havia pedido a ele que trouxesse as folhas de chá para dar a ela uma razão para ir à casa de Zero, já que ele passa todo o seu tempo dentro da loja e fazendo tarefas sozinho, o que o fez ficar para trás em relação a Holt e Cud. Quando o guarda disse que ele estava contribuindo o suficiente ao fornecer magia e ajudar a todos, e que não havia necessidade de continuar seus estudos, ela ficou furiosa e disse que queria ver seus alunos se tornarem grandes magos que mudariam o mundo. Ela se preocupava que Sable desistisse de aprender magia e dependesse de sua renda como fornecedor de magia na vila. Por outro lado, Albus instruiu Holden a ir até a vila e verificar como estavam os 3 alunos, enquanto Hoop conversava com o Zero e se maravilhava por ela ter pegado uma pequena quantidade da magia de Sable. Ela disse a Zero que, se pedisse a ele para lhe dar todo o seu poder, estaria se aproveitando dele como supervisor e que não poderia garantir que sua magia permaneceria ilimitada ao tempo todo. Enquanto isso, Holden estava a caminho da vila com Triante, depois de conseguir capturá-lo, e tinha algumas lembranças daquele dia em que o Mago 3013 atacou e aniquilou sua vila, prometendo se vingar do Mago 30 a qualquer custo. Do outro lado, Sable se dirigiu à casa de Laios e, ao encontrá-lo, pediu que ele fosse brincar na floresta no dia seguinte. À noite, Cud acordou em seu quarto sem lembrar como chegou lá, pois a última coisa que se lembrava era que estava em um dos abrigos, ajudando pacientes a se recuperarem de uma doença contagiosa que os infectou a todos. Ele se lembrou de que perdeu a consciência devido ao uso excessivo de magia, e quando voltou a si, encontrou Sable e Holt lendo sobre ele e dizendo que o médico para quem trabalha foi quem o carregou nas costas e o trouxe para casa. Quando Sable mencionou que Lily havia preparado comida para eles, ele percebeu que algo estava errado com o monstro guardião. Então Holt teve que contar o que aconteceu, e quando ele começou a criticá-la, eles continuaram brigando até que Hook se juntou a eles. E então, Sable disse a ela que todos haviam falhado em suas missões do dia, já que ele estava perdido na floresta com Laios. Ele disse a ela que ia deixar a casa e se abrir para a vila, e que iria pedir permissão aos pais de Leo para irem juntos à floresta novamente. Ruev pediu que ele coletasse ervas medicinais da floresta e disse para eles irem ver Zero no dia seguinte. No dia seguinte, os 3 foram visitar Zero, que lhes deu um conjunto de livros e disse que a maioria dos livros desse tipo está guardada na Biblioteca Proibida, localizada ao norte. Cud percebeu que ela se referia a Forte Nadora e disse a eles que não está no mapa porque livros proibidos pela igreja são guardados lá. Holt ficou animado com isso e pensou que os 3 iriam a Nadora um dia. Cud rejeitou a ideia, pois o norte ainda está cheio dos remanescentes do desastre que aconteceu há 6 anos e eles morreriam em um instante. Sable sentiu que não queria correr o risco, mas Holt ainda estava empolgado e disse que eles ficariam bem com suas habilidades. Zero decidiu ensinar a ela uma lição especial e disse que não a liberaria até que ela conseguisse desfazer seus feitiços. Depois que saíram da sala, Sable avistou um livro em uma estante e quis pegá-lo emprestado para dar uma olhada.
Depois disso, Zero continuou a treinar Holt em como cancelar feitiços e pediu que ela usasse um feitiço para acender as velas em sua casa. Quando ela achou que não tinha magia suficiente para isso, Zero a cercou com seu poder mágico e, após cancelar, disse que havia ativado seu feitiço de uma maneira que não estava nos livros e aconselhou-a a tentar lançar seu feitiço de maneiras diferentes. Então, elas foram surpreendidas pela queda repentina de Zero, após ter drenado muita energia, e quando Sable tentou transferir sua magia para ela, não funcionou, então ela pensou que poderia estar com fome e decidiu ir buscar algo para comer. Mas ela quase caiu novamente. Então Sable a pegou em seus braços e pediu a seus companheiros que trouxessem comida da taverna da Fera Guardiã. Quando Zero abriu os olhos, sentiu como se estivesse vendo seu pai. Depois que ele a levou de volta para o quarto, tentou transferir sua magia para ela novamente, mas sem sucesso. Ela disse a ele que em seu estado natural poderia retirar todo o seu poder mágico, por isso é considerada sua inimiga. E quando ele se lembrou de que eles têm a mesma cor de olhos, perguntou a ela se ela conhecia sua mãe. Ela disse que não é parente de sua mãe, mas que conhece seu pai. Quando ele estava prestes a perguntar sobre ele, ela pediu que ele trouxesse o livro que havia pegado emprestado. E ele disse a ela que precisava de um livro sobre ervas medicinais, já que ia para a floresta. E ela lhe disse que a caligrafia do autor é ruim, pois teve dificuldade em decifrá-la, e que todos os magos colocam truques em seus livros para impedir que outros usem seu conhecimento, e que ela não conseguiu descobrir os truques dentro do livro porque o autor deliberadamente colocou informações incompletas em sua obra. Sable ficou surpreso ao ouvir que seu pai escreveu o livro e que ele tinha um talento incomparável, e que, como o livro era fácil para ele entender, ele poderia descobrir seus segredos com facilidade. O monstro guardião então se juntou a eles carregando uma cesta de comida, após saber da queda de Zero, e agradeceu a Sable por cuidar dela até que ele chegasse. Ele se desculpou por não ter conseguido lhe dar um pouco de sua energia mágica, e quando o guardião estava prestes a lhe contar o motivo, Zero decidiu contar a ele mesma. Depois disso, Sable foi dar uma caminhada na floresta com Laios e continuou verificando as diferentes plantas. Enquanto Sable pensava sobre o que Zero lhe dissera, que não havia nada para aprender na vila se ele não quisesse se tornar um mago, e lhe deu tempo para pensar sobre seu destino, seus pensamentos foram interrompidos pelo som da voz de Laios, que havia encontrado um animal morto nas proximidades e concluiu que ele havia sido atacado por uma matilha de lobos. Eles continuaram seu caminho até chegarem a um lago cercado por flores vermelhas, e Laios ficou feliz por terem conseguido encontrá-los sozinhos. Sable se ofereceu para acompanhá-lo todos os dias durante seu treinamento em magia, mas a conversa foi interrompida pela aparição de uma estranha criatura viscosa com dentes afiados que começou a atacá-los e conseguiu atingir Leos em seu estômago. Sable percebeu que talvez tivesse causado a morte do animal que encontraram por acaso. Sable lutou para usar a magia de cura, mas hesitou porque nunca tinha utilizado antes, então teve que carregá-lo até chegarem a um lugar seguro, apesar de estar ferido em várias partes do corpo, e Leos começou a perder a consciência em seus braços. Quando percebeu que ele não se movia, começou a se culpar por não ter usado seu tempo para treinar no uso da magia. Então, foi surpreendido pela aparição da magia de Ru diante dele, e ouviu-a dizendo que Leos ainda não estava morto e que ele deveria continuar se movendo. Assim, ele se recompôs e continuou caminhando, esperando chegar antes que fosse tarde demais. No caminho, encontrou Zero e o monstro guardião se aproximando dele, e caiu após perder suas forças, pedindo desculpas novamente por seu fracasso. Mas o guardião lhe disse que pelo menos ele conseguiu proteger Leos, então Zero uniu forças com Ruf para cuidar dele após ter perdido muito sangue. Eles foram à clínica onde Cudi trabalhava, e ele descobriu que Rufus desmaiou após ter dado parte de seu sangue para Sable, enquanto Zero desmaiou depois de drenar uma grande quantidade de sua magia, e os três pareciam patéticos diante dele, enquanto Sable continuava a chorar o tempo todo. Enquanto isso, Leos estava do lado de fora contando a todos que lutou contra um monstro misterioso com o Sable até que seu pai, Hest, retornasse. Hook pensou que esse monstro poderia ser um remanescente da Calamidade do Norte, pois ela havia visto um desenho semelhante em um dos livros proibidos que se disfarça como um animal morto para que Luritz rezasse. Então Zero percebeu que alguém havia permitido que esse monstro cruzasse do norte para o sul, já que o exército da igreja e os magos deveriam lidar com os remanescentes da catástrofe. Assim, o guarda decidiu visitar Xinpu e, ao sair, encontrou Holdon parado do lado de fora. Então eles foram juntos para a igreja, onde Holdon lhes disse que alguém estava caçando esse tipo de monstro e vendendo-o. Xinpu achou que alguém queria prejudicar o tratado de paz entre os dois. A igreja e os magos pediram a Lily que o acompanhasse para investigar a situação, mas ela se recusou a deixar a vila para proteger seus amigos ratos do monstro. Então, o guarda decidiu ir à vila vizinha com Shinko para relatar o que aconteceu e deixar a vila temporariamente sob a proteção de Holdon até seu retorno. Então, ele foi surpreendido por Zero parada na entrada da igreja, que disse sentir que ele estava planejando deixá-la. Assim, Holdon sugeriu que ela os acompanhasse na viagem à vila vizinha. E quando todos concordaram com sua proposta, exceto o guarda, todos partiram em direção à vila vizinha, enquanto Triant observava a situação na floresta e encontrou sua oportunidade de entrar na vila. Naquele momento, Holdon disse aos outros que foi designado para proteger a vila. Vila e seus habitantes, até que Xinpu, Zero e o monstro retornaram. Mas Rui sentia que havia outra razão por trás de sua vinda para buscar a vila, coincidindo com a aparição de um dos remanescentes do desastre. Ele lhe disse que não tinha nada a ver com a aparição dos remanescentes do desastre na vila, então pediu que ela cuidasse dela como a única bruxa em quem sua antiga senhora confiava. E Ru se lembrou de que trabalhava para uma mulher chamada Serena, que morreu protegendo a todos, e pediu que ela protegesse a vila.
Quando ela lhe perguntou sobre o preço para cuidar dos remanescentes do desastre, Holden lhe disse que lhe daria acesso ao livro de feitiços proibidos de Zero, o que parecia um bom negócio para ela. Sábio então disse a seus companheiros que havia decidido se tornar um poderoso mago como eles, mas que isso o tornaria incapaz de fazer as tarefas domésticas corretamente enquanto vigiava pela janela após fazer um pacto de sangue com Ru. Então Sábio pediu que o ensinassem a lançar feitiços em troca de energia mágica. Então, quando Holden se juntou a eles e pediu que o direcionassem para um lugar seguro para ficar. Quando Holden se ofereceu para acompanhá-lo, ele se recusou a ir para uma casa sozinho com uma garota, e eles suspeitaram que ele estivesse pensando nisso de uma maneira pervertida. Quando perceberam Eurus aparecendo atrás deles e pedindo para falar em particular com Sable, Holden e Kud decidiram acompanhar Holden até seu local de residência. Quando Sable e Eurus ficaram a sós, Eurus pediu que ele não se aproximasse de Leos novamente após o que aconteceu ontem, e Sable não teve escolha a não ser atender ao seu pedido. E Sable perguntou se ele concordaria em acompanhar seu filho se ele aprendesse magia e se tornasse forte. Rest disse a ele que o ensinaria o básico para se manter seguro na floresta até lá. Após sua partida, Sable ficou surpreso com a aparição de Triante do nada atrás dele, e então foi estrangulado até perder a consciência. Depois de algum tempo, Sable acordou e se encontrou amarrado, sentindo como se estivesse dentro de uma carruagem em alta velocidade. Então, ele se lembrou do conselho de sua mãe antes de sua morte, de que ele não deveria se aproximar da bruxa que tem a mesma cor que seus olhos, pois ela tiraria tudo dele. Depois que ela fechou a porta do esconderijo, sua casa foi atacada. Então, ele viu uma bruxa maligna invadir sua casa com um machado e pedir que ele aparecesse se não quisesse que sua mãe morresse. E embora ela tenha gesticulado para que ele ficasse onde estava, ele decidiu se mostrar. Então a bruxa tirou a própria vida bem diante de seus olhos. Em seguida, ela o agarrou e deixou sua mão penetrar seu corpo até que segurasse seu coração para absorver sua magia. Mas ela começou a sentir uma dor intensa e percebeu que ele segurava sua mão com muita força, e sua magia continuava fluindo em direção a ela até que causou o colapso e a derretimento de seu corpo. Semble recuperou a consciência quando Triante o eslapou para fazê-lo parar de gritar e disse que tinha ordens de levá-lo vivo para alguém. E então ele percebeu que estavam sendo seguidos. Do outro lado, Holt e Cud estavam tendo dificuldades para montar os cavalos e não conseguiam controlá-los ou pará-los até que caíram do topo da carruagem na frente de Triant, que queria se divertir enquanto esmagava os dois. Enquanto isso, Rooks se dirige à floresta para verificar se há monstros escondidos lá com sua varinha, até que ouve um som perto dela. Quando se aproxima do som, encontra uma pessoa com picadas por todo o corpo. Do outro lado, Cud cortou sua cauda e se teleportou para Holt para que ela pudesse derrotar Triant como fez da última vez. Ele ficou surpreso ao ver que ela conseguiu atacá-lo sem lançar um feitiço depois que ele bloqueou com sua roupa sagrada, mas a faísca de poder mágico fez as cordas de sable queimarem e a libertou. Depois disso, Triant ficou surpreso ao ver Sable atrás dele, que agarrou seu braço e disse para ele não se mover ou o mataria antes que pudesse fazer qualquer coisa. Naquele momento, Rufus voltou à vila carregando a pessoa ferida com sua varinha e ficou surpreso ao encontrar Holden dormindo no meio da estrada ao lado de Eurus. Ele acordou e disse a ela que estava indo com seus alunos para um lugar seguro para ficar, mas Eurus apareceu de repente e informou que Sable havia sido sequestrado, e apesar de suas tentativas de impedi-los de segui-lo, Holden os hipnotizou com sua magia. Quando percebeu que estavam indo em direção a Triant, sentiu que estava em apuros. Roji percebeu que era uma armadilha que ele havia armado para seus alunos e disse a ela que o problema era que ele precisava usar Triant para executar o plano. Ele derrubou Sable no chão e esmagou suas mãos com sua arma. Em seguida, espancou seus companheiros e disse a eles que aqueles que hesitam em lutar sempre perdem. E quando se aproximou de Sable, ficou surpreso com os fios finos que amarravam seus membros e causaram a amputação de seu braço. Percebendo que Xinpu não havia deixado a vila todo esse tempo. Então, ele contou tudo a eles assim que chegaram em casa e que haviam feito um acordo com Triant para trazer pelo menos um estudante de volta à academia em troca de poupar sua vida. Eles perceberam que isso não era um teste dos estudantes, mas um teste da capacidade da vila de protegê-los. Zero admitiu que as defesas da vila eram completamente fracas, e Shinto disse a ela que tudo o que lhes faltava era poder de combate para conseguir proteger sua vila e as vilas vizinhas. Holden sugeriu que aproveitassem a força de Triant e o recrutassem. Quando Triant reclamou e tentou se opor, disseram a ele para ficar calado se quisesse continuar vivo, e Zero percebeu que não tinha escolha a não ser cooperar com ele. No dia seguinte, Holt expressou sua forte objeção à presença dele, já que ele havia tentado destruí-los mais de uma vez e exigiu sua execução. Mas Cheryl lhe disse que, se ela estava pensando em se vingar dele, era seu direito, mas deveria lembrar que os magos são punidos com 1 tonelada por seus pecados, que é a mesma coisa que farão com Triante, pois ele foi designado para servir a vila com 1 tonelada por seus pecados. Então, todos lhe disseram que, assim como Triante, haviam causado muitas vítimas e mortes com suas mãos, e Holt sentiu que todos eles não mereciam morrer. Mesmo que ela não pudesse confiar em alguém como Triante, parecia sofrer de um padrão duplo crônico.
Após uma longa discussão com todos, Holt decidiu ficar de olho nele pessoalmente e pediu que ele fosse forçado a ficar na taverna da Fera Guardiã para ser vigiado o tempo todo. E se ele demonstrasse qualquer comportamento traiçoeiro, eles o eliminariam imediatamente. Então, Hooks a parabenizou por ter tomado a decisão certa, apesar da dor que sente ao evitar seus sentimentos e deixar Triante viver entre eles. Depois, Holtan ofereceu a Ruth a oportunidade de voltar com ele para o reino, mas ela disse que estava ocupada cuidando de seus alunos. Após ele sair, ela foi até a casa de Sable e, antes de entrar, ouviu a conversa dele com Holt do lado de fora da porta, dizendo que havia recuperado suas memórias e se sentia frustrado por serem memórias dolorosas, mesmo que ela não tivesse respondido a todas essas perguntas. Então, ele de repente perguntou a Holt como é amar alguém e disse a ela que Roots lhe contou que Holt o amava, o que a fez corar até quase explodir. Então ela lhe disse que ele sentiria que gostaria que a outra pessoa o visse como especial ou tentasse impressioná-la. Em seguida, ela perguntou o que vinha à mente dele quando pensava que ia morrer, e quando ele se lembrou de todos os momentos com Ru desde que se conheceram, ele disse a ela que acha que ama Ru, o que a deixou frustrada e chocada, mas ela fingiu o contrário e disse que também ama Ru, pedindo que ele viesse falar com ela sobre qualquer coisa que lhe viesse à mente a partir de agora, especialmente sobre amor. Sable se sentiu grato e pensou se poderia fazer algo por ela em troca. Ela pediu que ele lhe fornecesse energia mágica pela manhã e quando ele estava prestes a tocar sua mão, lembrou-se do que fez com a bruxa má no passado e que causou sua morte quando lhe deu energia mágica demais. Então, se ele se desculpasse com Holt e fosse encontrar Zero... Depois, Rook sentou-se em frente ao lago e continuou pensando sobre o que ouviu durante a conversa entre Sable e Holt, decidindo fingir que não ouviu nada até ser surpreendida por Holt aparecendo atrás dela e dizendo que Sable a ama, o que a fez cair no lago como uma pedrinha. Então, ela disse a Holt que não deveria divulgar o orgulho de alguém em relação aos sentimentos dos outros, e perguntou se ela iria embora depois de contar sobre os sentimentos de Sable por ela. E quando Rue pensou que poderia fazer isso, Holt implorou para que ela não os deixasse, para não partir o coração de Sable, e disse que tentou fingir que não ouviu nada e que ainda não estava cansada de cuidar deles. Então, a conversa delas foi interrompida pelo som de gritos ao longe. Por outro lado, Sable foi encontrar Zero, e quando ele lhe disse que havia recuperado a memória, ela comentou que ele havia adquirido muitos de seus traços de personalidade distintos porque a havia perdido no início. Suas más memórias são um veneno que corrói uma pessoa por dentro, e ele recuperou suas lembranças depois de sentir que sua vida estava em perigo, o que significa que ele tem um desejo de viver. Ele disse a ela que sua mãe pediu para ele não se aproximar de uma mulher com a mesma cor de olhos que a dele. Cheryl disse que os olhos dele são bastante especiais, pois ela herdou os olhos do pai, assim como o irmão, e então contou a ele que seu pai é o Mago 13, e começou a falar sobre a história deles juntos. O Mago 13 não se importava em fazer qualquer coisa por ela, mesmo que isso destruísse o mundo, já que eram os últimos membros restantes da família de seu pai. Ele planejava dar a ela a magia de seu filho após seu nascimento, misturando seu sangue com o sangue de sua esposa, para produzir um filho com magia ilimitada. Sable percebeu que a dor que havia suportado em sua vida era por causa dela, mas ao mesmo tempo, sem ela, ele não existiria neste mundo. Ele então pediu que ela lhe contasse mais sobre seu pai, e ela disse que ele era lógico a ponto de ser cruel, e até cometeu erros imperdoáveis, como travar guerras para obter um mundo mágico e sacrificar inúmeras vidas como resultado. Sable sentiu que sabia o que queria ser no futuro e contou a ela como se sentiu quando quase deu sua magia a Holtz e que queria continuar o negócio de fornecer magia para que seus amigos pudessem ensiná-lo magia em troca. Ele então pediu que ela o deixasse praticar com ela, porque ela não morreria mesmo se ele falhasse. Cheryl deu-lhe ambas as mãos e ofereceu-se para deixá-lo conduzir a magia entre eles continuamente até que ele pudesse estabelecer o padrão correto. Ele então ouviu Cud gritando do lado de fora, mas Zero disse para ele não deixar nada atrapalhar sua concentração. Zero segurou sua mão e disse que ele precisava dizer todo o seu feitiço sob quaisquer circunstâncias, ou perderia muitas pessoas que poderia ter ajudado. Por outro lado, quando Ruth e Holt chegaram ao local do som, encontraram o lugar em caos, pois a pessoa ferida que Hooks havia trazido, Cud, estava esfaqueada. Triante conseguiu contê-lo, mas quando Holt ordenou que o soltasse, o garoto agarrou uma lâmina afiada e correu em direção a eles, e Ruth o parou com sua varinha. Eles o amarraram, pensando que talvez a igreja o tivesse enviado para espioná-los ou atacá-los. Mas então, uma garota com uma arma atirou. Com cabelo e olhos vermelhos, apareceu e disse a eles que havia muitas pessoas respeitáveis na igreja. Webb percebeu que era a aluna conhecida como Heartful. Quando Webb se perguntou se ela deveria estar na escola, Heartful disse que veio investigar após ouvir gritos à distância. Webb pensou que talvez fosse hora de fugir da aldeia após os recentes problemas, mas Heartful informou que a aldeia estava prevista para ser alvo de extremistas. Ela se aproximou de Triant e lhe deu uma porção do almoço. Depois deu uma porção de comida ao menino amarrado também, questionando se a igreja não havia considerado a possibilidade de um jovem como ele falhar. Os Proves sabiam que ele era apenas uma isca para que pudessem descobrir como ele morreria depois de atacá-los. Heartful disse a ele que era falta de educação comer em pé. Ele respondeu que era um governante e não eliminaria seus inimigos com boas maneiras. Ela disse que a opinião dos outros sobre ele poderia ser uma forma de se proteger, mas ele não se importava, pois seu trabalho era derramar sangue e tirar vidas.
Holt o repreendeu e disse que seu trabalho agora era proteger a vila, não tirar vidas. Heartful sugeriu que ela o levasse para dar uma volta pela vila, e quando sentiu que ela não tinha medo dele nem se preocupava, tentou testá-la e fingiu estrangulá-la. Ruth colocou sua varinha em volta do pescoço dele para impedi-lo de fazer algo imprudente, mas Heartful sabia que era um teste de coragem, embora Ruth o ameaçasse dizendo que o acabaria. Então ele imediatamente recuou e concordou em dar uma volta com Heartful. O monstro guardião então se juntou a eles e sugeriu que o torturassem para forçá-lo a contar tudo, mas Cud disse a ele que pretendiam enviá-lo ao reino assim que ele estivesse estabilizado, e que a tortura não era um procedimento legal. Então, o guarda foi forçado a permanecer em silêncio e disse que esse tipo de trabalho pertence ao sacerdote. Logo, Shimpu apareceu do nada e quase atingiu Holt com sua arma. Quando percebeu que o garoto estava acordado, tentou atacá-lo, mas Shimpu agarrou seu pescoço e o colocou de volta na cama. O garoto se perguntou se todos naquela vila eram monstros. Shimpu. Rufus pediu para escurecer o quarto, para que pudesse tirar a venda dos olhos. Então fez várias perguntas ao garoto. Disse que ele não precisava responder, e o avisou para não tentar mentir. Shimpu conseguiu obter as respostas verdadeiras através da linguagem corporal do menino, e descobriu que ele havia sido enviado com os remanescentes do desastre, e que a igreja não o protegeria se ele fosse pego. Então colocou a venda de volta após terminar o interrogatório. Ele então disse que havia obtido poucas informações, e concluiu que ele poderia ter recebido informações falsas para enganá-los. Rufus percebeu que uma figura importante da igreja estava envolvida com os remanescentes, que ele poderia ter truques melhores do que aquele menino impotente, então decidiram adiar a transferência dele para o reino enquanto aguardavam o próximo movimento da igreja. Naquele momento, Holt estava vagando pela aldeia e notou que as crianças estavam se divertindo em algum lugar. Quando ela entrou, encontrou Triant fazendo atividades com as crianças, e Heartful se juntou a ela e disse que estavam fazendo uma armadilha para pescar, já que ele costumava trabalhar em uma oficina de armadilhas no passado. Holt não consegue parar de pensar na verdade sobre Triant e que ele causou a morte de sua amiga no passado, então Heartful sugere que ela os acompanhe em um passeio pela vila com as crianças. Enquanto isso, Cud recebe uma carta sobre o adiamento da transferência do menino para o reino e decide acompanhá-lo para fora da clínica. Quando saíram para passear juntos, o menino se perguntou se eles pretendiam se livrar dele, e Cud lhe disse que ele não era digno e se sentiu irritado porque pretendia gravar seu nome na morte na vila. Então Cud se sentiu irritado com ele e disse que ele deveria escrever seu nome na história com boas ações, não com maldade. E o menino disse que lutar para remover o mal é uma boa ação. Cud, ele o agarra e pergunta o que ele pensa que é o mal e quais são seus critérios. O menino lhe diz que acha que pessoas más são bruxas e monstros caídos, então ele decide seguir em frente sem mais discussões. Depois disso, eles foram juntos comer o café da manhã preparado por Lily e limparam os pratos pela delícia da comida, e o menino ficou surpreso ao descobrir que Kut come esse tipo de comida de vez em quando na ausência de Shimpu, enquanto ajuda Lily a melhorar constantemente suas habilidades culinárias. E quando o menino lhe perguntou por que eles vieram, ele disse que sua opinião sobre a comida era deliciosa, mesmo tendo comido com um monstro caído. O menino ficou chocado ao saber que a comida que acabara de comer foi feita por um rato, mas não mudou sua opinião sobre a comida. Enquanto eles saem, ela tenta se desculpar com ele, mas ele diz que é a melhor comida que já comeu, o que faz Lily se sentir feliz. Quando voltaram para a clínica, Cud disse a ele para ir dormir e não pensar em tentar escapar. Quando ele perguntou seu nome, Cud disse que era Carrie. Enquanto Carrie estava deitado em sua cama, ele se sentiu frustrado e triste por ter sido enganado pela igreja ao acreditar que todos na aldeia eram maus. À noite, Sabel lançou os feitiços que Zero lhe ensinara na frente de seus companheiros e que ela lhe ensinara a controlar sua magia. Eles ficaram impressionados que ele conseguia mudar a forma de sua magia, e ele começou a ensiná-los a fazer isso. Então, ele pediu a Ruth que usasse sua varinha para fazer um experimento, e todos ficaram surpresos quando ele disse, do nada, que a amava. Ruth fez-se de desentendida e disse que amava todos os seus alunos, mas ele confirmou a informação e disse que queria se casar com ela, e Holt pediu que ele esperasse um pouco mais para não parecer assustador. Cad acordou com o som de crianças da vila chamando seu nome, depois de ter um pesadelo sobre sua infância e os pensamentos que foram incutidos em sua mente sobre bruxas e que elas mereciam morrer. Então, Holt entrou e pediu que ele os acompanhasse até o lago para pescar. Encontrou Triant com eles e vivendo em paz. Ele o chamou de traidor e se perguntou por que eles o aceitavam, apesar de saber quem ele era. Cud disse a ele que ele e Holt não confiavam nele, e Holt disse que ela também era uma traidora, já que foi criada em uma igreja. Ela então lhe disse que ganhar a confiança dos outros não é fácil, e pediu que ele prometesse não prejudicar aqueles que não podem lutar em troca de não levar sua alma. E ela considerou que ele havia concordado quando ele permaneceu em silêncio por um longo tempo enquanto sofria de uma dor intensa no abdômen. No dia seguinte, Rufus ficou surpreso quando ela acordou e encontrou Sabel na frente dela, dizendo que ia fazer o café da manhã. Ela se sentiu estranha ao perceber que ele estava encurtando a distância entre eles tão rapidamente, e então o encontrou segurando uma poção mágica que ele havia feito a partir de um livro que pegou emprestado de Zero. Quando ela olhou para o livro, pensou que o autor não queria que outros magos o lessem. Ele disse a ela que o autor do livro era seu pai, o Mago 13, e contou que aprendeu a fazer uma poção mágica que ajuda a aumentar a energia, e é por isso que ele precisava da varinha dela. Quando ela lhe deu sua varinha, ele adicionou um pouco de magia a ela e descobriu que ela tinha a energia de 2 magos. Sabel ficou surpresa ao ver que ele havia colocado tanto na varinha, então decidiu ajustar os ingredientes e experimentar diferentes poções, curiosa para perguntar a ele se deveria amar Holt em vez dela. Ele disse a ela que havia muitas coisas que gostava nela, e quando ela começou a se sentir envergonhada com suas palavras, pediu que ele saísse em silêncio.
Quando ela quis ir ver Cat, ele disse que o haviam convidado para acompanhá-los até o lago. Naquele momento, Trident lembrou-se de seu horrível passado, pois era talentoso em fazer armadilhas desde jovem, como seu pai, até se tornar famoso para um tirano, e passou a trabalhar para ele, ajudando-o a capturar criminosos e não permitindo que escapassem. Até que Shimpo decapitou aquele tirano e deu a Trident a escolha entre morrer ou viver em tormento até desejar morrer, o que o levou a tirar muitas vidas e manchar suas mãos com sangue desde jovem. Suas memórias foram interrompidas pelo som de uma criança pegando um peixe. Heartful se juntou a ele e perguntou por que ela havia vindo à Vila da Bruxa, mesmo que eles tivessem arruinado sua vida. E ela disse que não odiaria todos os pescadores porque um pescador havia causado a morte de um de seus familiares. Trian pensou que pelo menos odiaria a profissão que causou a morte de seu filho, mas ela lhe disse que se tivesse um filho e um caçador o matasse, ela gostaria de ser uma caçadora e pensaria em uma maneira de caçar sem machucar crianças. Depois que o momento emocional passou, Holt se aproximou de Trian e perguntou se ele havia se apaixonado por ela, mas ele respondeu que ver alguém tão forte quanto ela, perdendo o controle e gritando, era excitante para ele. Então, a conversa deles foi interrompida pelas crianças, que perceberam que Cad estava sofrendo com algo, até que Cut chegou bem a tempo. E quando Trian notou isso, ele gritou para que se afastassem dele, e Cad continuou vagando como um zumbi, até que seu estômago explodiu e algo parecido com uma rosa saiu de dentro, mas mais feio, e ele continuava dizendo que estava com fome. Trian correu em direção a ele e o chutou para longe, e quando estava prestes a socá-lo, ficou surpreso com a aparição de lâminas afiadas nas costas de Cad que cortaram sua mão. Então ele teve que recuar com os outros, e Holt tentou hipnotizá-lo usando magia, mas sem sucesso, e as estranhas criaturas continuaram a sair de seu corpo. Percebeu que Cad era uma armadilha, e que a igreja havia plantado os remanescentes do desastre em seu corpo, e decidiu se livrar dele enquanto Heartful cuidava das crianças. Holt e Cud sentiram que estavam em apuros, pois precisavam usar sua magia com cuidado na ausência de Sable. Eles pediram a Triant que o imobilizasse até que Holt terminasse de recitar seu feitiço, ou seria o fim deles se ele conseguisse cortá-la. Quando começaram a se enfrentar, ele recebeu várias facadas no corpo e tentou resistir para ganhar tempo para que Holt terminasse de recitar seu feitiço. Cad o lançou para longe, e quando Holt formou uma enorme barreira rochosa de grande altura ao redor, eles pensaram que ele estava selado dentro, mas ficaram surpresos ao ver que ele conseguiu sair facilmente. Então, Triant o pegou e pediu que eles o acabassem antes que morressem, e Holt se lembrou de que havia prometido a ele que não causariam sua morte. Cortou sua cauda e a deu a ele. Então, Cad esfaqueou Triant depois que os restos de um desastre saíram de sua perna. Enquanto Holt ativava o feitiço completo e atacava Cad, conseguiu eliminá-lo completamente. Em seguida, Cad usou magia de cura para curar Triant de todos os seus ferimentos e restaurar seus membros cortados. Depois que Cad morreu, Holt encontrou um grupo de pequenos restos saindo de seu corpo em decomposição e se aproximando deles. Triant pediu que eles fugissem e o deixassem, pois havia perdido muito sangue e não conseguiria se mover, mas eles se recusaram a abandoná-lo e o carregaram. Mas ele os deixou cair no chão e pediu que se deitassem. Então, Roof apareceu do nada e fez sua varinha comer os restos como seu almoço, conseguindo salvar suas vidas a tempo. Depois que retornaram a Sable e enterraram o corpo de Carrie, Holt se sentiu desanimado por não conseguirem se defender e salvá-lo, mesmo sendo magos e acompanhados por um governante. Então Sable se culpou por não ter ido com eles. Cud disse que seriam inúteis se dependessem apenas de sua habilidade de aumentar seu poder mágico o tempo todo. Holt disse a ele que não deveria se sentir mal pelo que aconteceu. Então o Conquistador Dragão apareceu diante deles e informou que sua missão era levá-los de volta ao reino, pois era apenas uma questão de tempo até que a vila se tornasse um campo de batalha. Quando foram encontrar Zero e discutir o assunto com ela, ela disse que não permitiria que arriscassem suas vidas em um campo de batalha. Tentou convencê-la de que seriam úteis em caso de batalha, mas ela os avisou de que seriam dispensados se não seguissem as instruções. Sable decidiu ficar na aldeia contra as ordens da academia e sugeriu que, se a academia fosse vitoriosa, eles poderiam reingressar na academia com base em suas conquistas. Ele disse que a guerra é uma batalha puramente defensiva e que precisariam armar armadilhas que não prejudiquem humanos. E se conseguissem montar 100 armadilhas que incapacitem 10 pessoas cada, teriam sucesso em eliminar 1000 soldados. E ele planeja fazer esse tipo de armadilha com suas poções mágicas. Zero ficou surpreso ao saber que ele era capaz de fazer poções que proporcionam magia. Ele lhes disse que ainda não estava terminado e que precisaria da ajuda de seu amigo para finalizá-lo. Ela lhe disse que lhe daria um certificado de graduação em vez de expulsá-lo se ele conseguisse usar as poções e fazer armadilhas. A conversa deles foi interrompida pela entrada de Rui, que disse a Cheryl que deixaria a vila se trouxesse os alunos de volta ao reino e implorou de maneira infantil para que a deixasse defender a vila. Então Cheryl não teve escolha a não ser reconsiderar com Albus. Albus decidiu lutar uma guerra sem perdas de vidas e assediar e expulsar o exército avançado, dizendo a Holden que contaria com ele para distribuir os papéis e tarefas a todos. Trian, por outro lado, estava distraído até ouvir Shampoo falar sobre a ironia de ter 2 ex-governantes de Dia Agnes enfrentando a igreja em batalha. Então o descreveu como sendo mais compassivo e se lembrou de como ele protegeu Holt e Cud durante o ataque dos remanescentes, racionalizando que ele estava protegendo seu anjo, e se dirigiu para dentro para encontrar Heartful. Enquanto isso, Holt experimenta as poções de Sable e descobre que ele tem se escondido porque estava fazendo poções para eles. E eles ficam chocados quando ele lhes diz que seu pai é o Mago 13 e usou seu livro para fazer as poções. Cud ficou furioso e começou a estrangulá-lo depois de perceber o motivo.
Ele estava recebendo tratamento especial de todos e chamando-o de bastardo sem esforço, mas ele disse a eles que tem trabalhado duro ultimamente. Por outro lado, Triant estava sentado ao redor das crianças no orfanato, agradecendo a ele por salvá-las. Então, Heartful disse a ele que precisava informar as crianças que Cad estava recebendo tratamento em uma cidade maior, e Triant estava distraído o tempo todo. Então ela se ofereceu para dizer a ele o que estava em sua mente, mas ele a avisou que ela se arrependeria se ouvisse. Quando ela insistiu, ele perguntou o que faria com que ela e as crianças sofressem a ponto de chorar e gritar. Ele reclamou que a admirava e explicou que a maioria dos humanos na vila imagina a destruição de algo precioso para eles quando o obtém, então encontram uma maneira de protegê-lo. Triant percebe que ela interpretou mal sua pergunta como uma... Para proteger a todos, ele sai silenciosamente. Quando retorna para os outros, encontra Holt descrevendo-o como uma mera ferramenta sem vontade própria e diz que não suporta Heartful. Então, ela lhe contou que o plano de batalha de Sable dependia de suas armadilhas, e o fato de um canalha como Triant poder proteger pessoas em tempos de perigo a fez complicar muitos conceitos. Ela disse que ele sofreria pelo resto da vida se ainda tivesse emoções humanas, e que seria patético. Triant sentiu como se estivesse em uma poça de sangue com as mãos manchadas, e viu a imagem de Heartful e das crianças à sua frente, como se não conseguisse suprimir sua sede de sangue. No dia seguinte, todos se dedicaram ao plano de Sable, armando armadilhas e discutindo com seus companheiros sobre quando e como usar magia. Todos os monstros guardiões ouviram a conversa de Shimpo e informaram que seus inimigos eram um grupo de fracos e camponeses, totalizando cerca de 10.000, e ele suspeitava que a igreja poderia querer forçá-los a eliminá-los. Quando Lily se juntou a eles para pedir ao guarda que a ajudasse a preparar comida, Shimpo disse a ela que deixaria a vila com os moradores e que o conquistador dragão os levaria à Catedral de Lutra, mas ela recusou, dizendo que queria lutar ao lado deles. Shimpo diz a Rufus que, se ela ficar na vila, isso irá se multiplicar e se espalhar rapidamente, fazendo-a questionar se os extremistas da igreja pretendem perecer com as bruxas ao mesmo tempo. Ele responde que eles não são tão ingênuos a ponto de espalhar uma praga sem preparar uma cura primeiro, e que a pessoa que a espalhou é quem sabe como detê-la. Enquanto isso, Holden discutia com o comandante de cavalaria que eles pretendiam atacar os fugitivos da vila e convencê-los a se juntar a eles indiretamente. Por outro lado, Féria, a chefe da unidade de magia médica, recebeu um pedido para mobilizar suas forças. Após ler o pedido, Féria percebeu que 10.000 pessoas iriam morrer, então decidiu deixar um médico no reino em seu nome e decidiu enviar seu assistente Cal com uma mensagem urgente para o presidente de Kree e Thoris. Naquele momento, Thoris estava se reunindo com Albus e ficou impressionado que finalmente iriam à guerra contra seus opressores mágicos. Ele lhe contou que havia descoberto a fonte dos remanescentes e disse que um nobre aventureiro havia contratado soldados para seguir ao norte, mas perdeu metade de sua força em um dia e encontrou as sementes dos remanescentes nos corpos que conseguiu trazer de volta. O nobre então saiu chorando para a igreja, mas a igreja tomou o remanescente dele e secretamente o passou para os excluídos, o que significava que havia uma chance de que mais aparecessem, e então lhe deu uma poção que o ajudaria a lutar contra o remanescente durante a batalha. Depois disso, Cal chegou ao palácio de Tora e lhe entregou a carta de Faria, e Albus pediu que ele seguisse para o norte e convocasse o líder dos magos, mas ele temia por sua vida, e disse a ela para pedir ao conquistador do dragão, mas ela insistiu em ir, e disse que o líder se certificaria de protegê-lo. Então partiu para retornar à academia e contar a Cheryl sobre os novos desenvolvimentos. Naquele momento, Sable ficou surpreso ao ver que Leos veio com seu pai para se despedir dele antes de deixar a vila amanhã, e prometeu que cresceria e retornaria o mais rápido possível. Em seguida, juntou-se aos outros para finalizar seu plano antes da batalha, e decidiu dar o máximo de sua energia mágica a Zero para que ela pudesse proteger todos caso ele não conseguisse sobreviver durante a batalha. E ela ficou surpresa ao perceber que ele lhe deu mais do que ela precisava, e percebeu que ele era mais forte do que pensava, e disse a ele que ele seria conhecido no futuro como o Feiticeiro do Abismo. No dia seguinte, chegou a hora da grande batalha entre os extremistas da igreja e os magos. Quando os soldados extremistas estavam prestes a chegar à vila através da floresta, ficaram surpresos quando os ratos de Lily os atacaram e caíram em uma armadilha que causou a amputação de todos os seus membros. Então, uma magia de cura caiu sobre eles como chuva para restaurar seus membros novamente, mas eles não tiveram tempo de perceber o que aconteceu até encontrarem fogo surgindo do nada e derretendo suas armaduras. O comandante ordenou que os soldados recuassem, pois os magos poderiam esmagá-los à vontade, mas mostraram misericórdia. Porém, um grupo de monstros caídos apareceu e contornou os extremistas a caminho da vila, liderado por um enorme monstro semelhante a um demônio. Naquele momento, Zero disse a todos que o plano da armadilha havia conseguido derrotar os 10.000 soldados de pé e que restava apenas um esquadrão de monstros caídos que continha algumas pessoas possuídas por demônios entre eles, capazes de usar certa magia sem limites e sem a necessidade de lançar feitiços. Shimpu percebe que Lily pode não ter escapado com os aldeões, então ele sai correndo com o monstro guardião. Naquele momento, o grupo de monstros caídos consegue capturá-la viva e seu líder decide levá-la para a aldeia e devorá-la na frente deles. Shimpu cortou os membros do lobo que a pegou com seus fios afiados e, em seguida, despedaçou o resto do grupo diante do líder. Então, o líder a agarrou e se perguntou se mantê-la viva ou tirar sua vida faria com que eles lutassem com mais ferocidade. E após terminar sua pergunta, Shimpu cortou sua mão para libertá-la de seu aperto, e o líder percebeu que sua mão não estava se regenerando, então cortou o restante de sua mão. Armar-se para neutralizar a dor e regenerar-se. Então, um dos monstros tentou
surpreender Shimpu por trás, mas o monstro guardião cuidou deles, enquanto o chefe usou suas habilidades para trazer seus seguidores de volta à vida, mais fortes do que antes. E Lily se escondeu em uma árvore até que Shimpu e o guardião terminassem com eles. Naquele momento, um grupo de monstros caídos seguiu em direção à vila, mas muitos deles caíram nas armadilhas de Triante, e quando o viram parado à sua frente, sentiram raiva pela ideia de sua traição. E então o confronto entre eles começou, após Sable e seus companheiros se juntarem ao seu lado, acreditando que poderiam lidar com eles sendo apenas 4 pessoas. Mas Zero lhes disse que haviam feito armadilhas além da imaginação deles. Então, começaram a disparar flechas mágicas contra os monstros caídos, que continuavam a cair sobre suas cabeças como chuva, enquanto Zero supervisionava seu desempenho contra os inimigos, e conseguiram derrubar bastante deles. E eles ficaram surpresos quando o monstro guardião e o chefe irromperam na cena, após a luta entre eles, e o guardião conseguiu ganhar vantagem diante deles, mas ainda assim não conseguiu finalizá-lo. Quando o guardião pediu a Zero para ajudá-lo a se livrar dele, ela usou sua magia proibida que atingiu a todos, e o guardião cortou o chefe ao meio antes de recuar para dar a ela a oportunidade de focar seu ataque diretamente nele. E Zero convocou os mortos do chão para atacar o chefe, que se viu cercado por incontáveis cadáveres que o devoraram até que ele estivesse em cima dos corpos que o mataram imediatamente. Ela manteve sua habilidade sobre-humana e lhes disse que era isso que queria dizer, que um mago tem o poder de destruir o mundo se escolher seguir o caminho do mal. Após a batalha, e com os inimigos restantes se rendendo, o exército da igreja e os magos chegaram com Albus e Torres. Depois disso, eles receberam muitas figuras importantes para celebrar a paz da vila e sua vitória na batalha. Mas logo Albus percebeu a aparição de incontáveis remanescentes do desastre, vindo da floresta em direção a eles. Assim, os líderes mágicos usaram suas habilidades para combater esse enorme número e incendiar a floresta até o chão. Mas muitos remanescentes conseguiram sobreviver ao fogo e começaram a atacar todos aqueles que estavam à sua frente. O bispo Adiamur levou os membros sêniores da igreja e fugiu dos remanescentes. Ele disse a Albus que precisava mobilizar um grande número de remanescentes e atacar a vila porque não confiava em Cheiro e ofereceu a Thoros para se juntar ao seu lado, para que os remanescentes não o pegassem. Albus sentiu que Idiamor estava em apuros depois que ela lhe perguntou sobre a identidade do demônio responsável por liberar tantos remanescentes contra eles. E ele não conseguiu respondê-la, dizendo que ela sabia que ele estava por trás de tudo isso o tempo todo. Os remanescentes da catástrofe os alcançaram e continuaram pulando até cercar completamente Idiamor e começaram a devorá-lo. Quando ele se surpreendeu ao ver que eles haviam conseguido passar por sua proteção, descobriu que Rufus havia usado sua varinha para criar uma réplica em grande escala dos remanescentes da catástrofe e fez com que atacassem todos para assustá-los e apenas para se divertir com eles. Ela então se aproximou de Idiamor, após ele ter sido exposto, e ofereceu a ele a oportunidade de manter sua posição como bispo em troca de admitir tudo e não resistir. Ela lhe disse que sabia que ele estava minerando seus seguidores com os remanescentes do desastre para que se transformassem em monstros na vila e começassem a culpar as bruxas. Idiamor ficou chocado quando ela puxou a bola que estava no estômago de Cad e revelou que ele a havia alimentado para ajudá-lo a se transformar em um monstro quando necessário, alegando que era uma bênção divina, e então ordenou que ele a comesse, em troca de poupar sua vida, e o forçou a comê-lo. Alguns dias depois, os aldeões voltaram para casa e começaram a espalhar a notícia de que a igreja não havia conseguido destruir a aldeia, apesar de mobilizar 10.000 soldados. E quando Sable e seus companheiros retornaram à academia, foram homenageados e se formaram na academia como magos oficiais, e Albus lhes entregou os documentos de formatura. Quando ela se perguntou por que eles não pareciam felizes, eles lhe disseram que achavam que ela estava testando-os, e ela se sentiu frustrada por eles terem perdido a capacidade de confiar nos outros. Holden lhe disse que ela havia causado isso. Então Holt perguntou se ela os ajudaria a conseguir emprego após a formatura. E Cud disse que queria se juntar aos cavaleiros da igreja e aos magos, enquanto Sable queria fazer pesquisas e estudos sobre magia. Depois disso, eles voltaram para a aldeia para pegar suas coisas. E quando ele foi se encontrar com Zero, ela lhe deu o livro de seu pai e disse que agora era o livro dele, e se despediu de todos eles. Pela manhã, eles se despediram do restante. E Lily deu a eles um pouco de sua comida especial para comer durante o caminho. Então, Sable se aproximou de Leos, que parecia muito triste porque não cumpriu sua promessa de que um dia eles fariam uma viagem juntos. Sable disse a ele que voltaria para buscá-lo quando ele se tornasse um jovem. Então, o matador de dragões os levou de volta ao reino e no caminho eles ficaram pensando sobre o novo trabalho que Albus lhes havia designado, onde teriam que trabalhar na Biblioteca Proibida para coletar informações sobre as criaturas dos restos do desastre. Mas, apesar do perigo do trabalho, Sable se sentia feliz por se formar com seus amigos.